E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química Pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de irmos ao assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto falando sobre o estudo dos gases. Para quem perdeu o primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre o efeito estufa, sobre a destruição da camada de ozônio, sobre o aquecimento global. Tudo isso foi uma introdução para a gente falar um pouquinho sobre a importância dos gases. Hoje, a gente vai definir, afinal, o que é um gás. Os gases, eles são compostos moleculares que possuem características como grande compressibilidade e capacidade de se expandirem, não possuindo um volume fixo. Mais para frente, a gente vai definir o que é essa compressibilidade e o que é essa expansibilidade dos gases. A gente também vai falar um pouquinho sobre as grandezas do estado gasoso. E a primeira grandeza que a gente vai começar a falar um pouquinho é sobre a pressão. O físico e matemático italiano Evangelista Torricelli sugeriu que a atmosfera, que é constituída por gases em constante movimento, é capaz de exercer pressão sobre a superfície terrestre. E para medi-la, ele inventou um instrumento que é chamado de barômetro. O barômetro de Torricelli consiste em um longo tubo de vidro com mercúrio dentro de uma bacia cheia também de mercúrio, que é um líquido em temperatura ambiente, de tal modo que uma extremidade do tubo fica emborcada na bacia e a outra ela é fechada. E daí podemos nos fazer as seguintes perguntas: como funciona o barômetro de Torricelli? E por que o mercúrio que está na coluna de vidro não escoa totalmente para a bacia? A tendência é que o líquido escoe para a bacia. Todavia, como existe uma pressão do ar sobre o líquido que está na bacia, ou seja, as moléculas do ar elas exercem uma força sobre a área do líquido. Essa pressão ela impede que todo o mercúrio da coluna escoe para a bacia. Se essa pressão diminuir, uma maior quantidade de mercúrio vai escoar. Portanto, quanto menor for a área sobre a superfície do líquido que está na bacia, mais o mercúrio vai escoar e, consequentemente, menor será a coluna de mercúrio no tubo. Por outro lado, quanto maior for a pressão exercida pelo ar, menos líquido vai escorrer e maior será a coluna do mercúrio. A gente pode pensar um pouquinho, quando a gente olha aqui para a bacia, né? A gente vê que tem o ar que está batendo aqui na bacia, e aí como o ar tem essa pressão que exerce uma força aqui, faz com que é como se estivesse empurrando o líquido para dentro do vidro. Então, quanto maior é a pressão do ar, mais essa coluna de vidro aqui vai ser maior, porque é como se estivesse empurrando o líquido para dentro. Mas se não existe uma pressão do ar aqui fora, fazendo uma pressão sobre o líquido que está na bacia, é uma tendência que o líquido que está dentro do vidro escoe, porque não tem nenhuma pressão ali fora na bacia exercendo. Então, essa coluna do líquido aqui seria menor. E também Torricelli descobriu que a pressão de 1 atm, né, que é a nossa pressão atmosférica, equivale a uma coluna de mercúrio de 760 milímetros. Mais tarde, baseado no princípio do barômetro, seria desenvolvido o manômetro, que serve para medir a pressão de gases e líquidos. Além do manômetro de mercúrio, existem diferentes mecanismos utilizados para o mesmo fim e que recebem o mesmo nome. Um tipo particular de manômetro é denominado esfigmomanômetro e é utilizado para medir a nossa pressão arterial. A pressão ela é uma grandeza física que expressa a força exercida sobre um corpo por unidade de área. E no caso dos gases, a pressão é o resultado da força exercida em conjunto por suas partículas sobre a área do recipiente que os contém. Nessa foto aqui que vocês estão vendo, né, a gente diz que a pressão atmosférica varia em função de alguns fatores, como por exemplo, a altitude. Nessa foto aqui da direita fica bem fácil a gente enxergar o porquê que quanto maior a altitude, menor é a pressão, e quanto menor a altitude, maior a pressão. Mas por que isso acontece, né? A gente sabe que aí temos a gravidade. E a
gravidade tende a puxar tudo para o centro da Terra. Então, se a gravidade puxa tudo para o centro da Terra, então é como se a gravidade estivesse puxando essas partículas todas para o centro da Terra e estivesse fazendo um aglomerado de partículas. Então, quanto mais essas partículas estão juntinhas umas das outras, maior é essa pressão. Então, quanto mais a gente sobe a altitude, que menor vai ser a gravidade ali, né? Então, a gente vai ter partículas mais dispersas, então menor vai ser a pressão. Uma vez que a pressão atmosférica ela varia de acordo com a altitude, definiu-se inicialmente como unidade de medida de pressão o ATM, que é a atmosfera, que corresponde à pressão que equilibra uma coluna de mercúrio de 760 milímetros de altura, a 0 graus Celsius e a 0 metros de altitude, que é a referência ao nível do mar. A unidade de medida para a pressão no sistema internacional é o Pascal. E a pressão em ATM, passando para a pressão do Sistema Internacional, que é o Pascal, corresponde a 101.325 pascals. Sabemos que 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, se 1 ATM também corresponde a 101.325 pascals, 760 milímetros de mercúrio também equivale a 101.325 pascals, certo? Outra grandeza de estado que a gente tem para falar é sobre o volume. O volume ele é uma grandeza que mede o espaço ocupado por um determinado corpo. O cálculo do volume para objetos regulares, como um cubo e um cilindro, é dado por área vezes altura. A unidade de medida no Sistema Internacional da grandeza volume é o metro cúbico. Essa tabela ela apresenta outras unidades que são utilizadas para medir o volume. E apesar de a unidade do volume do Sistema Internacional ser o metro cúbico, os químicos usam na maioria das vezes a unidade litro ou mililitro, pois o metro cúbico ele equivale a 1000 litros e é uma quantidade meio grande para se trabalhar. Então a gente resume usando um metro cúbico como Sistema Internacional de medida. E por fim, a última grandeza que a gente tem para falar é sobre a temperatura. A temperatura ela é definida de forma simplificada como a quantidade de calor de um material, substância ou corpo. Assim como acontece com outras grandezas, existem várias unidades de medida de temperatura. As escalas mais usadas são apresentadas nessa tabela. Nela vemos graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. O Sistema Internacional para a Temperatura é a escala Kelvin. No Brasil, a escala comumente utilizada é a Celsius. E ela é baseada nas temperaturas de fusão e de ebulição da água. Aqui nós temos os medidores de temperatura mais conhecidos. Essa primeira foto nos mostra o que a gente conheceu mais assim agora na pandemia, quando a gente precisa em algum determinado lugar, alguém mede nossa temperatura, né? Esses segundos são os termômetros digitais que geralmente a gente tem em casa. E o terceiro a gente observa também assim mais nos hospitais, né? Alguns hospitais têm esses termômetros de mercúrio, o álcool. Pois bem, além de falarmos das grandezas de estado, também podemos falar um pouquinho sobre as propriedades dos gases. A primeira propriedade que a gente pode falar é sobre a compressibilidade dos gases. Temos aqui um experimento que foi tirado do canal Casa da Ciência, e aqui ele faz a primeira parte do experimento, ele pega uma seringa, puxa o ar, né? E aí depois ele faz uma certa pressão, né? Ele tampa a saída de ar da seringa e faz uma pressão nesse pistão. E aí a gente pode ver que esse pistão ele se move. Nessa terceira foto nós vemos que ele se reduziu ali de tamanho, né? O volume foi reduzido. Mas por que isso acontece? Porque as partículas de um gás elas estão mais dispersas, não é que nem no estado líquido, certo? Que as partículas estão bem juntas. Então, como elas estão dispersas, a gente consegue comprimir essas partículas de forma que elas fiquem mais juntas. Então, isso é o que acontece quando mostra nessa terceira foto. Quando a gente reduz o volume, significa que a gente está empurrando, ou seja, a gente está comprimindo essas partículas para ficarem uma mais próximas das outras, e aí a gente chega a esse resultado. Mas quando a gente tenta repetir esse experimento usando água, nessa primeira foto ele mostra a seringa com água, nessa segunda foto ele mostrando como as partículas do líquido estão. Elas estão muito mais juntinhas, então a gente não consegue comprimir a água. E nessa terceira foto mostra um pouquinho, não sei se vocês estão vendo, do líquido saindo aqui da seringa, que foi quando ele
fez tanta pressão assim que o dedo dele escapou um pouco, a água saiu. Foi por isso que o volume diminuiu. Mas se não fosse por isso, a gente não conseguiria comprimir a água. Por quê? Porque as partículas já estão tão juntas que a gente não pode aproximá-las mais, certo? Então, esse foi o resultado que a gente obteve fazendo um experimento com a água. Então, nesse experimento foi possível observar como a gente pode comprimir um gás por causa das suas partículas serem distantes umas das outras, elas são mais afastadas. E aí, quando a gente observa o vídeo, a gente pode concluir que as moléculas dos gases elas estão bastante afastadas umas das outras. E aqui nessa imagem a gente pode ver a diferença de como estão as moléculas, né, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Outra propriedade dos gases que a gente pode falar é em relação à difusão dos gases. Vocês já se perguntaram por que sentimos o cheiro do perfume que alguém usa quando essa pessoa passa por perto da gente? Então, para poder entender, a gente vai analisar esse outro experimento. Em um tubo de vidro bem limpo e seco, de 1 metro de comprimento, é fixado na horizontal através de um suporte. E simultaneamente é colocado em uma extremidade um pedaço de algodão umedecido com ácido clorídrico e na outra extremidade um pedaço umedecido com amônia. Após cerca de 15 segundos é notada a formação de um anel branco. Em um experimento desse tipo, observou que o anel foi formado a 59,4 centímetros de algodão que continha amônia e a 40,6 centímetros do algodão que continha ácido clorídrico. Atenção! Não tente reproduzir em casa esse experimento, pois nele se utilizam substâncias que são perigosas. Pois bem, o anel branco que foi observado no tubo é a substância cloreto de amônio, que é NH4Cl, que em temperatura ambiente é um sólido. Essa substância é produzida na reação, conforme essa equação química que eu coloquei aqui para vocês. Para a reação ocorrer, é necessária a interação entre as moléculas do cloreto de hidrogênio e as da amônia, o que só aconteceu a uma certa distância das extremidades. Por que o cloreto de amônio não foi formado nas extremidades do tubo, e sim próximo à região central? Esse experimento demonstrou, portanto, que as moléculas dos gases elas têm uma ampla liberdade de movimento. E essa propriedade explica o odor dos perfumes. As suas moléculas elas se espalham rapidamente pelo ar e sentimos o aroma porque algumas delas chegam ao nosso nariz. O ácido clorídrico e a amônia são gases que estão dissolvidos em água. Ao abrirmos um frasco de uma dessas soluções, rapidamente percebemos o seu forte odor característico, pois esses gases eles se difundem no ambiente. No experimento em questão, tivemos uma evidência desse processo. No tubo, as moléculas dos gases elas se difundiram, ou seja, elas se movimentaram. A diferença de velocidade dos gases se deve à diferença da massa de suas moléculas. A massa de uma molécula de ácido clorídrico é maior do que o dobro da massa de uma molécula de amônia. Por isso, o deslocamento das moléculas de ácido clorídrico é bem mais lento. A compressibilidade e a difusão dos gases elas podem ser explicadas pela baixa interação e pelo movimento desordenado das moléculas, pois as moléculas dos gases estão em constante movimento. Por isso, eles podem expandir ocupando todo o volume do recipiente. A massa molar do ácido clorídrico a gente pode calcular, né? O hidrogênio vale 1 e a massa do cloro é 35,5. Quando a gente soma, a gente tem a massa molar do ácido clorídrico sendo de 36,5. Já a massa molar da amônia, o nitrogênio vale 14, o hidrogênio vale 3, então 3 vezes 1 dá 3. Quando a gente soma 14 com 3, isso é igual a 17. Então a gente vê que a massa molar do nitrogênio é bem menor. Então ele é mais leve, por ele ser mais leve, ele se difundiu mais rápido, ou seja, ele se movimentou. Então ele andou mais pelo tubo, por isso que o produto dessa reação foi formado a uma distância maior da amônia e foi formado mais perto do ácido clorídrico. Outra propriedade dos gases que podemos falar é sobre a expansibilidade dos gases. A expansibilidade é decorrente de variações de temperatura, que é outra importante propriedade dos gases e que poderá ser observada nesse próximo experimento. Será que o volume de um gás ele está sujeito a variações de temperatura? Nesse caso, como varia o volume de um gás se aumentarmos a temperatura e se a diminuirmos? Esse experimento foi tirado do canal Sempre Química e Ciência. E esse experimento nos mostra que temos 2 recipientes, um frio e um quente, né? Um deles dá até para a gente ver os gelinhos ali. E o outro é com água quente.
foi usado uma garrafa PET que em cima colocou uma bexiga de sopro ali, né, de festa de aniversário. E aí, mais para frente nas nossas aulas, a gente vai aprender sobre a transformação isobárica, que é quando a gente tem uma pressão constante. Esse experimento ele foi feito, né, a pressão constante, temos aí a pressão atmosférica, e o que está mudando aí são as temperaturas. Consequentemente, quando a gente muda as temperaturas, a gente vai mudar o volume que tem dentro da garrafa. Então, é por isso que no primeiro experimento, quando a garrafa está na vasilha que tem água quente, a gente vai obter aí uma mudança de temperatura, né? A gente vai passar agora para uma temperatura mais elevada. E quando a gente for aprender também mais para frente, a gente vai ver que na fórmula da transformação isobárica, a temperatura ela é diretamente proporcional ao volume. Então, quando a gente coloca a garrafa no recipiente com água quente, que é essa primeira imagem, a gente observa que se a gente está aumentando a temperatura, né, porque ali é água quente, então o volume também vai aumentar. É por isso que a bexiga ali, ela fica querendo se encher de ar, porque o volume dentro da garrafa está aumentando. Mas quando a gente coloca a garrafa numa temperatura menor, que está ali com gelo, quanto menor a temperatura, menor o volume. Então é por isso que a bexiga murcha, porque o volume diminuiu dentro da garrafa. Já sabemos que as moléculas dos gases estão em constante movimento. Consequentemente, elas devem se chocar contra as paredes do recipiente das quais elas estão dentro. Quando a gente sopra uma bexiga, a gente injeta nela moléculas de ar, que pressiona essa bexiga, fazendo com que ela aumente de tamanho. Mas o que poderá produzir a variação de volume do gás? No caso de um balão lacrado, a quantidade de moléculas que ele contém é constante. Vamos verificar se o modelo que estamos utilizando pode justificar essa variação. Sabemos que um corpo em movimento ele possui energia cinética. Energia é a capacidade de um sistema de realizar trabalho, ou seja, de produzir uma força para deslocar um corpo. Sabemos que a energia cinética está relacionada com a massa e a velocidade. Estudos físicos sobre a energia cinética demonstram que ela pode ser descrita por uma equação matemática, que é EC igual a mv ao quadrado dividido por 2, onde EC é a energia cinética, m é a massa da partícula e v é a velocidade. As moléculas gasosas elas estão em constante movimento, ou seja, elas possuem energia cinética. Em nosso modelo, para explicar os resultados experimentais, podemos acrescentar a ideia de que a energia cinética das moléculas está associada com a temperatura. Quanto maior for a temperatura de um gás, maior será a energia cinética e a velocidade de suas partículas gasosas e, consequentemente, maior será o volume ocupado por este, ou seja, maior será a sua expansão. Daí chegamos à seguinte conclusão: quanto maior for a temperatura, maiores serão a energia cinética e a velocidade das partículas gasosas. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!